Glória a Deus de poder, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, né? Começamos lutas espirituais no mundo físico, né? As guerras, a perseguição por causa da palavra de Deus, né? Começou no mundo físico. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está precisando de muita ajuda. Tem muita gente, muitas almas querendo oportunidade, né? Uma congregação. Conheço pessoas que foram para a igreja, mas que não conseguiram ficar e que querem de novo voltar. E não tem para onde levar essas pessoas, né? Esperando em Deus para chegar aqui o ministério precisa chegar aqui. Mas o que os pastores que realmente têm já o conhecimento, né, da palavra, capacidade para lutar, tá difícil chegar a esses também, porque esses também precisam de ajuda. E como se precisa de ajuda, está enfraquecido, está caído, né, está com coração endurecido, né? Para aceitar ajuda não será fácil, mas Deus ele vai entrar com providência. O povo estão esperando, né? O fim dos tempos, estou vendo os pregadores falando aí, o fim chegou, não sabe o que estão dizendo. Essa não é a última geração. Pregadores da palavra, parem de pregar em flores, preguem espinho também. E Deus, ele ensinará a se livrar dos espinhos também. Cada um orando, buscando e se esforçando diante de Deus. Ensine o povo a orar, ensine o povo a buscar em casa, perseverar, se esforçar. Porque só tem facilidade. Conheço pessoas que acham que só porque conhece a palavra tá bom, Deus é só bonzinho, eu ouço muito. A gente consegue orar, tem vida em comunhão com Deus. Eu digo, ora 2 horas por dia? Não. E a gente falando, né? Tem pessoas que não percebem, né? Às vezes a gente tá com vida em comunhão com Deus, as pessoas não conseguem mentir não, ela não pode, né? Porque é espiritual diante de Deus, mal não tem vezes com mentira não. Elas falam e depois voltam a palavra, sinto muito por isso. A palavra de Deus está se cumprindo. E eu ouvi as pessoas, ouvi pregadores, grandes pregadores que se dizem grandes, aí tá eles dizendo, é o fim, é a última geração, não sabe o que diz, não sabe o que diz. Que Deus tenha misericórdia e traga oportunidade, o ministério preciosidade, né? Está precisando. Santo é o Senhor, o Deus que pode todas as coisas, né? Às vezes é uma tristeza, né? Chegar nos lugares pregando a palavra. As pessoas dizendo que vai na minha igreja, que vai para minha igreja, quer ir comigo, vai me visitar, para onde eles vão? Então só o Senhor para ter misericórdia, entrar com providência, né? Está chegando a hora, e eu creio na sua misericórdia, na sua providência, né? Também o nome do Senhor, né, para ser honrado e glorificado. Muito sofrimento, muita dor, muita humilhação, muito fui humilhada aqui pelos irmãos, pelos familiares, pelos conhecidos, muita humilhação, grande, por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho de Deus, por causa do propósito de Deus na minha vida. Muito humilhado, o inimigo usou quem ele quis. Isso foi para mim, eu ouvi que ia ser humilhada por todos, ia fazer todos me humilharam, me fizeram e fez e me humilharam. Irmãs, grandes irmãs aí que parecem, as irmãs que era para abraçar, eu falo grandes em família, né, próximo também, que era para poder chegar junto, abraçar, né, humilhar irmãos que através da minha vida, né, Deus lhe deu grandes livramentos, né, que entrar na sua casa, orar ali, Deus agir, fazer a obra, a pessoa voltar para os caminhos de Deus. Não é fácil para quem ajuda, para quem está orando e decide ouvir,
Você precisa de um psiquiatra, Deus não é contigo, né? Deus não é assim. Pessoas de Deus não sofrem desse jeito como você está sofrendo. Você está se humilhando, você precisa se... muita coisa eu vi, muito sofrimento, inimigo usando a todos quem ele queria, falando com as pessoas, de repente ouvindo a voz do diabo, né, falando na boca delas. Elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender, por causa que é o inimigo, trancamente, né? Então, mas o Senhor é Deus de providência, ajudar essas pessoas aqui. Para onde levar essas pessoas assim? Chegar em casa que eu oro por elas, eu lá dou uma palavra de força aos que posso dar, né? Tem muitos que, principalmente conhecedores da palavra, que são terríveis. Esses são os piores, porque não aceitam, vivem de aparência. Querem estar bem diante de Deus, mas quão bonzinho, né? As palavras de flores e não querem ser espinhados, né? E aí, então, estão aí nessa situação, nesse engano. Não tem vida em oração, trabalhar, né, viver, ir para a igreja 1 ou 2 vezes, não ter vida em oração em casa é o suficiente, né? Eu passo às vezes 3, 4 horas orando na madrugada para poder vencer essas coisas na mente. Estão por aqui. A minha casa de redor está terrivelmente cheia de entidades. Foram mandados, estão por aí. A sua presença está terrível. Eu estou sentindo a opressão, inimigos, mas porque estão aí, foram mandados. Eu já orei de manhã, já orei agora à tarde, né? Vai quebrando as forças do inimigo, né? Vai ter uma hora que eles vão sair, eles vão precisar sair. Não tem medo, não tem. Tem a presença de Deus aqui também. Então, assim, se a pessoa não sabe, não entende como é que pode vencer essas coisas, sai daqui a pouquinho e volta, porque as suas forças são quebradas, são lançadas nos lugares de onde vieram e vão buscar de novo as forças de bruxaria, nos seus bruxos de macumbeira e voltam novamente. Então, as pessoas acham que é só ir para a igreja e ouvir ali uma palavra de engano, o pastor no segundo casamento falando ali uma palavra, né? O pregador da palavra sem ter vida em oração, falando que Deus é amor, né? Que Deus é amor e que não ensina os caminhos de verdade e justiça, né? Irmãos que não querem ouvir falar do inimigo, não. Essas coisas aí não quero não, chega para falar só de Deus, é para falar só que Deus é bonzinho, né? Eu conheço pregador da palavra assim, né? Que já foi repreendida por entender, ensinar as pessoas que essas coisas existem, estão a todo lugar, do redor. A pessoa não quer saber, não quer ouvir não, por causa que as coisas ruins só acontecem comigo porque eu fico falando no inimigo. Eu tenho que parar de falar no inimigo e falar só de Deus. Porque só querem ouvir falar de Deus, o que é bom, né? O diabo trancando a sua mente, os seus caminhos, na sua casa, reinando lá. E aí eles não querem que fale, né? Então a pessoa não quer ouvir. Conhecedor da palavra, não quer ouvir. Então, quando está na maior situação, na aflição, vai pedir ajuda em oração. Quando está nas situações difíceis, nas enfermidades, aí vê que Deus é bom. Aí vão dobrar o joelho, porque só Deus pode ajudar. Mas está tudo bem, está tudo normal. Não é para falar de coisa ruim, não. Estou fazendo a vontade do inimigo, todas as vontades da carne, desejos da carne, sem ter vida em oração. Parece tudo normal, tranquilo, mas é um engano terrível, não querem ouvir, né? Querem andar de qualquer jeito e achar que está tudo bem, né? Mas sinto muito, né? Essa situação terrível, né? Os ensinos que foram entregues, né? E também porque as pessoas elas se acostumam, né? Com a facilidade, né, do mundo, os desejos da carne, imundice, terrivelmente, né, são
enganadores, né? Enganam com facilidade, principalmente quem tem vida em oração, ora muito, muito. E é Deus que me dá a direção para não ser enganado por esses inimigos malditos, né? Jejuo muito e dou glórias a Deus nas alturas, e é difícil a situação que eu passo. Imagine a pessoa não... só que Deus existe, leu a Bíblia um pouquinho ali, não tem vida em oração, tem tempo para tudo, mas não ora. E quando a gente diz, já consigo orar bem, né? Orei antes de dormir, orei quando acordou, orou pelo menos 2 horas, não conseguiu orar. Em cada 24 horas, não está bem, não está. Que Deus tenha misericórdia, obedeça a palavra de Deus. Obedeça, pregadores da palavra, pregando a palavra de manhã, de tarde, de noite. Não está tendo tempo para orar, né? Não está tendo tempo para orar. E o povo está recebendo oração. Essas orações, Deus não está presente, não. A dificuldade é grande, né? O sofrimento é grande. A vida de quem é pregador da palavra, quem ora pelas almas e quem tá vivendo nos caminhos do Senhor. Enfrentando a morte a todo momento, a todo instante. A situação terrível, mas Deus é bom e é misericordioso, mas a gente tem que entender justiça e juízo, né? Ele proverá. Louvado seja o nome do Senhor, né? A humilhação que eu passo aqui, a hora é necessário chegar, né? Que aqueles que humilharem vão receber a recompensa pelas suas ações. Só chorei, me angustiei, encasurei, entreguei a Deus, porque a sua misericórdia não falta, né? E o juízo é dele, né? A justiça de Deus, ela virá. Então se preparem, os daqui, os que me humilharam, os que foram injustos, tentaram me matar, meus bruxos, macumbeiros, covardemente, né? Terrível situação aí. Ainda há tempo para se arrepender, né? Porque não conseguiram me matar, não podem me matar se eu tiver vida em comunhão com Deus, e nenhum daqueles que tiver vida em comunhão com Deus. Deus não deixa o inimigo, mesmo que humilhe e tire as forças, Deus renova as forças e restaura a fé para continuar, para perseverar. Então, todos que plantam receberás a sua recompensa, a sua colheita virá, seja joio, seja trigo. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o Santo Deus de eterna graça e de misericórdia. Eu não queria estar na pele desses que me fizeram tanto mal. A justiça, então, da minha cidade, que se prepare, né? O Ministério Público também, que fizeram covardia comigo, né? Me processando por causa da palavra de Deus, perseguido o povo de Deus nessa terra. E agora que vai começar a perseguição, agora que a perseguição vai começar, né? Grande vai ser, porque o Senhor, Ele precisa limpar, né? Os altares, o seu nome, né? Não é pregar, não é subir em cima do altar onde só tem podridão, onde só tem lobo vestido de cordeiro, né? Então tem demônios pregando ali, que Deus é amor, não é justiça também, né? Então os altares vão ser limpos, casamentos, tem que se restaurar, né? Quem não quiser viver de 2 casamentos, né? Segundo casamento, pregando palavra, pastor aqui com segundo casamento, com mais de uma igreja aberta. Deus não, viu? Deus não tá aí não. E ainda diz que as pessoas têm que casar, tá separada, arrumou outra, não tem que casar. Deus abençoa, tá repreendido em nome de Jesus. Cada vez mais estão
se aprofundando na escuridão da morte, né? Batizando as almas, minha gente. Se vocês soubessem a importância do batismo, o batismo para a morte, o batismo para a vida. Se batizar sem ter vida em comunhão com Deus, sem conhecer os caminhos de verdade, sem conhecer os caminhos de justiça, se batizar sem estar limpo diante de Deus, sem ser o Espírito de Deus na sua vida, a sua alma é aprisionada, mais ainda. Eu já vi, eu fui ver, Deus ele revela, ele ensina, ele mostra quando a gente está nos caminhos de Deus. Por isso que as pessoas são batizadas 2, 3 vezes em uma igreja e outra não parem, né? Volta para o mundo do engano, não conheceu os caminhos de verdade, não conheceu a justiça e batizou na água. O importante é batizar em espírito. O batismo espiritual é o Senhor quem leva a se batizar, não é a pessoa. O pastor diz, não tem negócio de dar aula de batismo, não. Leia a Bíblia, seja o Senhor o seu instrutor, né? Ensino, né? Seja o Senhor o seu professor, né? A palavra de Deus ele ensina. Então, as pessoas estão se batizando aí, sem ter vida em comunhão com Deus, sem estar limpo espiritualmente, não sabem que estão sendo aprisionada, amarrada, aprisionado no inferno, tá morta, né? Tua alma tá descendo para o inferno, aprisionada. Deus tirou de lá e tá levando de volta, porque tanto pastor não está bem diante de Deus, você não está conhecendo, não tem o conhecimento da palavra, não é o Espírito de Deus que está ali, não se limpou ainda, não teve ainda a oportunidade, né, para sair. É uma luta muito grande para vencer, assim diz, para fechar o corpo, né, fechar o corpo não é fácil, não é fácil, não é em um ano não, você consegue tirar essa situação, né? Você precisa muito se esforçar diante de Deus, então morrer para o mundo, para poder conseguir se batizar nas águas, necessário antes morrer para o mundo. Já está morto para o mundo, tanto faz viver como morrer, perdeu o medo da morte, então já sabe lutar, já sabe os caminhos de vida e verdade, anda por ele, já obedece ao Espírito de Deus, já faz a vontade do Senhor Jesus, está sofrendo, sendo humilhado, então está pronto para se batizar. Se tiver algum pastor digno de tocar na sua cabeça, né, usado por Deus para lhe batizar nas águas, peça discernimento a Deus primeiro, porque o Senhor também batiza, eu também. Então assim, morra para o mundo, esse é o verdadeiro batismo. Morra para o mundo e viva para Deus, morra para o mundo e viva para Deus, morra para o mundo e viva para Deus. Aí sim, você está batizado, está morto, aquele velho homem, aquela velha mulher, acabou, se foi, é novo, tudo se fez novo. Então você já conhece a verdade, a justiça, já obedece verdadeiramente, já sabe quem é que fala com você. Quando é Deus, obedece, sabe quem é. O inimigo já anda lado a lado com ele, já consegue vencer. Então, tá tranquilo demais. Então, batiza-se nas águas do Senhor, Ele dá essa oportunidade. Então, mas as pessoas estão aí se batizando de qualquer jeito, né? Por isso que uma criança não pode ser batizada. Uma criança não pode ser batizada, ela não tem a capacidade para lutar no mundo espiritual, para vencer as trevas, ela não consegue, ela não tem o conhecimento suficiente, a força para poder conseguir vencer as trevas no mundo espiritual. Se o pai e a mãe não tem, como é que o filho pequenininho vai conseguir? Então, os pastores estão batizando as almas e estão levando para o inferno, amarrando e aprisionando mais, queimando a vida dessas almas, né? Destruindo, né, a sua mente cada vez mais, porque estão batizando erradamente. É preciso conversar sobre essas coisas, né? Eu vi também o inimigo, né, tropeçando, né, esse canal aqui criado por Deus, né? Essas imundícias, essas que estão aí de redor, que eu disse no início, que estão aí, né? Eles não querem que os vídeos cheguem aonde querem que tem ver de chegar.
Elas vão conseguir? Não vão não, vão parar um tempo, porque as pessoas estão fazendo sua vontade, mas vai chegar onde é preciso, porque é Deus que vai levar. Quando tiver vida em oração, tropeço dos infernos na minha vida, nos meus caminhos, não terá vez em nome do Senhor Jesus. E dou glórias a Deus nas alturas, santo ao Senhor, Deus que pode todas as coisas. Não tenha medo de ouvir falar sobre essas coisas. Não tenha, porque só consegue vencer se conhecê-los, as suas ações, as suas armações, as suas estratégias, cheio de estratégia. É cheio de estratégias, porque estou lidando com uma maldita entidade terrível. De ontem para cá, esse Satanás, ele invadiu a minha mente. Por quê? Por causa que na rua alguém me ajudou com alguma coisa, e aí nessa ajuda eu tive que lutar em casa, tive que lutar com essa coisa. Eu também ajudei em oração, em abraço, em palavra de força. Então, o mundo espiritual, né, que se abrir o caminho, né? Então eu vou orar por essa alma, por essa vida, e Deus vai agir, não é? Também ela me ajudou. Então o que eu trouxe para casa, o inimigo ele invadiu a minha casa com isso. Por que Deus permite? Porque já tem força para orar. E quem não sabe, quem não entende. Então assim, eu oro, entrego a Deus, oro e luto pela alma, né? Deus age na vida dela. Eu luto pelas causas que Deus leva a lutar por elas, né? Se elas não estão precisando de ajuda, então louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade que eu tenho para orar por ela, né? Me ajudou também, um abraço, né? Às vezes a gente precisa de um abraço, família não dá, mas na rua tem que entender. Então dou glórias a Deus nas alturas, né? Às vezes a pessoa está precisando, Deus abraça junto ali, ajuda aquela pessoa através daquele abraço. E aí chega em casa, vai lutar por ela, é o que eu estou fazendo. Mas eu dou glórias a Deus. As pessoas não sabem, não entendem, e aí acham que de qualquer jeito, tá bem, né? Oração por cima de oração, né? Vão para as igrejas e vê ali de aparência, de qualquer jeito, olhando a roupa de um, a situação de outro. Em casa não ora, não vigia, não se esforça, não observa, né? Não vai ler a Bíblia, não obedece o que ouviu, se ouviu direito com atenção, e acha que está bem, não é? Então, através de um abraço, você passa lutas, batalhas também grandes, porque se Deus ele age através de um abraço, ele vai agir, e a gente vai lutar pelaquela alma que ele ajudou. Então, vai vir contra a gente? Vem, terrivelmente, vem. Quem disse que não vem? Vem sim, Deus não agiu. Então, assim, o inimigo não vai contra Deus, ele vai vir contra mim, contra você, se Deus agiu através da minha vida, na sua também. Então, vai estar preparado? Oração, vida em oração, obediência na vontade de Deus, obedecendo a sua vontade, vai orar, vai lutar, e o inimigo vai quebrar as forças, perder a força, e vou ter que ser lançado de volta para o lugar de onde vier. Deus ajuda a sua vida, ajuda a pessoa que está precisando de ajuda. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Veja a hora de chegar aqui. Não está fácil, não tá, porque precisa almas, lidando com almas, né? O ministério precisa chegar neste lugar. Quem Deus quer trazer para cá, mesmo já existe, né? Só quer trazer, me entregar nas minhas mãos para poder ajudar essas almas, essas pessoas através de ministério, até mesmo o qual que ele botou diante desse ministério, que também não está bem diante de Deus, mas seja conforme a vontade dele, o seu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Espera só orar. Ele está vendo a situação, né? Caminhar nos lugares, falar com as almas, ver elas chorando, contando a sua vida, as suas dores, seu testemunho, e dizendo que vai para a minha igreja. Então, só a providência, a misericórdia de Deus para ajudar essas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente ora, entrega a Deus e Ele toma providência, né?
lendo a Bíblia, obedecendo a sua vontade, lidando com essas coisas, né? Para poder lutar, vencer. E é assim que a gente consegue vencer o inimigo, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Vida em oração, obediência na palavra de Deus, ouvindo a sua voz, obedecendo e fazendo tudo o que Ele mandar. E aí vai lutar, vencer em oração, vencer na mente, porque vai para os vales lutar com essas coisas, né? Os caminhos de guerra, né? Vão ter que lutar, né? Andar lado a lado, se vigiar e obedecer à vontade de Deus, vai vencer lá no mundo espiritual. Quando vier para fora, essas imundícies para o mundo físico, vem com as forças quebradas. Então, se vem com as forças quebradas, não vai ter vez contra a sua vida. Tem autoridade de Deus, tem obediência diante do Senhor. Então, o Senhor que vai usar. Então, as forças do inimigo estão quebradas. Então, você tem, permanece ali de pé, né, diante do Senhor. E Ele age ajudando e continua a ajudar mais pessoas. É assim que o inimigo não vai tocar no servo de Deus, né? Vida em oração e obediência com o Senhor. Vence em oração. Quem luta por almas, não pode orar 40 minutos, não. Já é conhecedor da palavra, já é aprovado e aprovado. A sua oração não é 40 minutos, não é uma hora, não. Na madrugada, às vezes, é inteira. Por isso que Deus já não permite que os seus escolhidos para lutar trabalhem. Ele sustenta. Não quer, porque a gente se cansa em oração. Tem que orar até vencer os inimigos na mente. Quando vencer em oração, vencer em oração. Quando vencer em oração, pode mais ser o dia. Se você tiver trabalho, alguma coisa para fazer, está preocupado. Então, como vai vencer essas coisas? Preocupado com seus afazeres no mundo físico. Por isso que Deus não permite trabalhar, que trabalhe na sua obra, porque Ele sabe que é pesada, por isso que Ele sustenta. Eu estou aqui para a honra e glória de Deus, né? Eu não tenho permissão para trabalhar. Às vezes eu digo para as pessoas, eu não consigo trabalhar, e eu tento, não consigo, não tenho permissão para arrumar trabalho. Eu já ouvi, eu trabalho na rua orando pelas almas, e eu tento procurar, não consigo. Eu já me conformei, estou aqui para a honra e glória de Deus. Tem o alimento de cada dia. Quando não tem, Ele traz. Ele dá um jeito. Eu saio, manda eu sair, manda em tal lugar. Quando chego lá, eu consigo. E às vezes não preciso nem pedir. Ele usa alguém. É assim que Deus sustenta. Então as pessoas acham que é daqui, viu? As pessoas daqui, os conhecedores da palavra, que Deus não é na minha vida, que esse sofrimento não provém de Deus. Uma pessoa que tem estabilidade no mercado de trabalho, passando por tudo isso, Deus não é na minha vida, eu já ouvi muito isso. Então, essas pessoas também que se arrependam, né? Porque são conhecedores da palavra e que erraram. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, que venhamos se esforçar em guerra no mundo espiritual, que está para fora, já chegou, no mundo físico, e as pessoas ainda estão achando que é o fim, né? Se Jesus viesse, que qual a igreja levaria, né? Vai limpar as igrejas, nenhuma dessa geração verá a vinda de Jesus. Nenhuma dessa geração, a palavra de Deus tem que se cumprir, mas os pregadores da palavra estão aí pregando o fim. Nós temos que pregar o fim, sim, porque hoje eu estou viva, mas não sei se amanhã estarei. Então tem que pensar nisso, né? Pensar nisso, amanhã, na sua vida, na sua família, na sua casa, a vinda de Jesus para todos aqueles que já estão indo. Então, glorificado seja o nome do Senhor, que Deus tenha misericórdia, oração, obediência, perseverança, né? Diante de Deus, para vencer as potestades, os principados, as hostes espirituais das trevas, das maldades nos lugares celestiais, revestidas da armadura de Deus. E estando assim, estáis bem firme. Cinge os lombos com a couraça da justiça, calça os pés na preparação do evangelho da paz. Tenha o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Escudo da fé. Não ande por ter força porque alguém manda.
ande pela fé, use a fé, feche os seus olhos que vê até o que está por detrás. Chega no trono de Deus, abraça com o Senhor Jesus, queira além do que os olhos, a ver além do que os olhos mostram, use a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vê, que espera, que sabemos que está por vir. A fé em Deus, tudo posso naquele que me fortalece, e tudo é possível ao que crê. Use a fé e ande com Deus. Vença as provas assim. De outra forma, não conseguirá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, e que Deus tenha misericórdia de nós.